Olá pessoal! Esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre aleitamento materno. Eu trouxe aqui no canal a consultora de amamentação Camila Pivetta. Vamos continuar esse bate-papo. Essa livre demanda, ela é ideal ser feita até quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Ou depende da mulher? A livre demanda, a amamentação livre de tempo e hora determinada, ela é uma orientação para toda a história de amamentação. Desde que seja confortável para a mulher, desde que ela esteja ciente que realmente é isso que ela deseja, a orientação é livre demanda. A amamentação com demanda controlada, aquela amamentação que só se faz de 3 em 3 horas, né? Tem tudo para fazer com que a amamentação não flua, que a mãe tenha baixa produção. O que vai estimular realmente a produção de leite é a livre demanda. Eu tenho algumas amigas que deixam o nenê dormir a noite inteira e outras que não, tem que acordar para dar de mamar. E aí, a mãe sem dormir, aquela olheira, nossa, meu filho tá dormindo a noite inteira, que maravilha. Mas será que pode ou não? Não é o ideal. Das 9 da noite às 3 horas da manhã é o pico da prolactina, é o pico do hormônio que faz a produção de leite. Principalmente o bebê pequenininho, recém-nascido, que ainda está em processo de recuperação de peso, ele precisa mamar à noite, primeiro porque o bebê recém-nascido não pode ficar muito tempo sem mamar. Por mais que esteja dormindo, ele precisa ser acordado, porque existe um risco aumentado de hipoglicemia. A gente acha que o bebê está dormindo e está lá pleno, alimentado, né? E aí vem a avó e fala, não, você está dormindo e está alimentado. Não, o recém-nascido não, né? O recém-nascido, até recuperar o peso do parto, ele precisa ser acordado para mamar. Isso quanto tempo, mais ou menos? Então, a recuperação do peso, ela pode acontecer até o 21º dia do bebê, né? O bebê, quando nasce, ele tem uma perda ponderal de até 10%. E ele só começa a recuperar o peso depois dessa perda. E aí tem bebê que recupera mais rápido e tem bebê que recupera mais lentamente. Não importa. Os sinais para saber se essa amamentação está adequada são principalmente as eliminações de fralda, né, num bebê recém-nascido. As fraldas, elas são importantes porque o bebê precisa ter no mínimo 6 fraldas de xixi em 24 horas e precisa fazer cocô todos os dias até o 28º dia, porque o cocô nos refere à quantidade de leite que esse bebê está mamando. Então, o bebê que fica sem fazer cocô nos primeiros dias, a amamentação aí está defasada. A gente precisa entender o que está acontecendo. Quando o bebê dorme a noite inteira, ele deixa de estimular o peito da mãe. Ele deixa de estimular a produção de leite no principal horário do pico da prolactina, no principal horário da estimulação. Então, possivelmente, essa mãe que poderia ter aí uma carga, né, de produção de leite aumentada, ela pode vir a ter uma produção de leite diminuída. Isso nos primeiros dias, tá? Porque nós estamos falando na estimulação da produção de leite. Depois que o bebê passa o peso do parto, aí a gente fala para a mãe, olha, agora é livre demanda. É quando o bebê acordar para mamar. Porém, não é o ideal esse bebê passar de 4 horas sem mamar. Tá. Ah, mas aí eu posso dar uma mamadeira para ele, né? Posso tirar o meu leite, o que eu vejo muito e as mulheres me questionam, né? Eu posso ordenhar o meu leite e fazer com que outra pessoa dê para ele na madrugada para eu dormir? Não é o ideal, porque a gente vai perder a estimulação da madrugada. Eu fui numa loja, né, pra comprar os acessórios, assim, pro bebê. Tem uma parede, assim, ó, 50 mil mamadeiras, bico disso, bico daquilo. Meu Deus, help! Aí eu falei pro meu marido, será que é necessário? Não vamos comprar, né, vamos conversar com o pediatra. Aí eu falei, e aí, né, que mamadeira que eu compro? Não sei, você tem que comprar chupeta. Ele falou, não compra nada, não compra nada, não precisa... vamos na amamentação, você ainda não precisa comprar nada disso. Nós somos condicionadas a acreditar que a mamadeira faz parte da vida do bebê. A interferência dos bicos artificiais, independente do modelo, independente da marca, independente do valor, eles atrapalham a amamentação. Para uma mãe que deseja fazer a amamentação, o ideal é não dar bico artificial. Porque o bico artificial faz com que o bebê possa vir fazer uma confusão de bico. E aí pode desencadear um desmame precoce.
Antes de 2 anos, todo e qualquer desmame é precoce. 2 anos. Não, 2 anos. Não existe o bebê que tenha desistido do peito, enjoado do peito. O bebê que enjoou do peito, o bebê que não quer mais mamar, esse bebê com certeza tem interferência de bico artificial. Mas agora eu tô pensando aqui também, tem as mães que trabalham, né, que não podem amamentar sempre, então a mamadeira nesse caso vai salvar, né, mas a chupeta, então vai na mamadeira, só que tira a chupeta, não dá chupeta nunca? Não precisa de mamadeira. A mamadeira ela é cultural, a gente não precisa de mamadeira. Hoje existem inúmeros meios de oferecer, olha, isso daqui é uma colher dosadora. Essa colher, ela pode ser utilizada, inclusive, desde o nascimento, em caso de necessidade de complementação. E ela entra no lugar da mamadeira. A mamadeira, ela não é necessária. Depois dos 6 meses, o bebê pode tomar o leite nesse copinho, que é o copo 360. Tá. Daí vai saindo aos pouquinhos o líquido. A colher, ela pode ser utilizada, inclusive, em bebês recém-nascidos. Chegou na maternidade, a mãe está com uma mama muito machucada, a gente precisa pausar a amamentação, ou então um bebê que precisa de uma complementação real, né, seja de leite materno ou fórmula, não precisa usar mamadeira. Ou o copinho, ou a colher. E aí a colher é assim, olha, o leite ele sai em gotinha. Ah, olha lá. Isso não causa confusão no bebê. No caso de bebês maiores, né, no retorno ao trabalho, o bebê já pode tomar nesse copo. Eu sempre indico esse copo a partir do 5º mês. Ele chama 360 porque, olha, independente de onde o bebê pegue, ele vai liberar, ou seja, o leite ou a água, né? E o bom dele, ó, é que o líquido não cai. Olha. Vendo? Ele encosta a gengiva aqui, olha, e aí o líquido é liberado, ó. Não precisa de muito esforço. E aí, dessa forma, nós protegemos a amamentação. Seja no bebê pequeno, como nos bebês maiores também. Em nenhum momento a mamadeira ela se faz necessária. Mesmo porque a mamadeira ela não leva só ao desmame precoce. Ela tem uma série de fatores que atrapalham o próprio desenvolvimento do bebê. O desenvolvimento respiratório, o desenvolvimento do maxilar, toda a anatomia da face. Ela pode ocasionar aí inúmeros fatores que inclusive desencadeiam as famosas ites, né? Rinite, sinusite, porque altera o padrão do palato mole do bebê, a boca do bebê. E aí faz compressão em toda a parte respiratória. E as mulheres que têm, por exemplo, o engurgitamento ou que tem algum problema ali, sei lá, tá doendo muito a mama, eu já ouvi falar de laser, compressas, essas coisas ajudam? Porque pode ser que chegue num período ali que deve ser doloroso, né? A pojadura mesmo, né? O processo da pojadura pode acontecer o engurgitamento. O engurgitamento nada mais é do que o popular empedramento. É uma quantidade de leite parada, fica represada, que pode ocasionar muita dor, pode ocasionar um aumento da temperatura dessa mama, uma inflamação. Se ela não for amenizada, pode evoluir para uma mastite. A mastite é a real infecção da mama, né? O leite parado ali que acabou inflamando e aí vai gerar febre na mãe, vai gerar um leite purulento, é um outro fator. Engurgitamento é uma coisa, mastite é outra. O engurgitamento, a gente precisa colocar o bebê para mamar, né? Apesar da mãe referir dor, mas o manejo é uma boa massagem nessa mama, uma massagem efetiva na areola para amolecer a areola e colocar o bebê para esvaziar. A melhor forma de esvaziamento da mama é um bebê mamando. Não existe bomba que seja tão boa quanto a própria sucção do bebê. Tá. Nós, profissionais, hoje não indicamos compressa quente, nem compressa gelada. Porque a compressa quente, o calor, apesar de proporcionar um alívio imediato, porque ela vai fazer uma vasodilatação, então ela vai amolecer a mama. Mas a partir do momento desse amolecimento, ele pode encher de novo. E aí faz um efeito rebote. A mãe tem a sensação de alívio, mas imediatamente isso aumenta exponencialmente. E aí é muito perigoso evoluir mastite. Nem colocar água fria, gelada, porque pode fazer um efeito rebote em consequência da vasoconstrição. Os ductos fecham e aí vai engurgitar ainda mais.
A melhor forma de tratar o engurgitamento é com manejo, massagem adequada, alívio dessa areola, deixando essa areola o mais molinho possível e colocar o bebê para mamar. O bebê precisa esvaziar. E aí a gente vai mudando o posicionamento do bebê, porque conforme a região que estiver o queixinho, é onde ele está ali drenando. Então, ele vai esvaziando. O laser, ele é uma ferramenta para alívio, para estimular a cicatrização, porém o laser não faz milagre. É muito comum hoje as mulheres buscarem somente o laser, porque os médicos indicam, porque as mulheres estão aí na internet falando do laser, mas o laser sem um manejo adequado, sem uma correção de pele, sem uma avaliação da motricidade, Não resolve. não serve para nada. Não. Você vai estar tratando ali, ele ajuda, mas ele não resolve. Você acaba promovendo ali o alívio imediato, mas o que está ocasionando a dificuldade não é tratada. Como fica a alimentação da mãe durante esse período de aleitamento? É importante comer certos alimentos? Tem alguma restrição? Não, é mais um mito que a gente precisa desconstruir. A alimentação da mãe, da lactante, ela tem que ser a mesma que ela fazia na gestação. Uma alimentação saudável, uma alimentação variada. Não é o que você come que vai fazer você ter mais ou menos leite. E não é o que você come que vai fazer o bebê ter mais ou menos cólica. A mãe precisa estar comendo, ela precisa se alimentar, né, adequadamente para que o corpo dela esteja nutrido o suficiente para que ela não venha ter aí uma anemia, para que ela não tenha fraqueza, para que ela não tenha um fator mesmo imunológico dela. Uma mãe nutrida promove o mesmo leite da mãe desnutrida. Não é o que a mãe come que vai fazer com que o leite seja mais forte ou menos forte, que vai ter mais leite ou menos leite. E também não é o que ela come que vai fazer o bebê ter mais cólica ou menos cólica. A cólica do bebê é em consequência da imaturidade do trato gastrodigestivo. É um processo de maturação do bebê. Antigamente era muito comum das mulheres tomarem uma marca X de cerveja, né, preta, para dar leite. Quando, na verdade, não era a cerveja que fazia a mulher dar leite. É que a cerveja relaxava a mulher. Uma mãe relaxada aumenta a ocitocina no corpo, que é o hormônio que está ali provendo o amor. Entende? Sim. Então, não é o que ela come que vai fazer com que ela tenha mais ou menos leite, ou que ela beba. Agora, o álcool, né? Hoje nós temos vários profissionais, os amamentólogos, os cientistas da amamentação, que já publicaram, inclusive, estudos comprovando que, a partir do momento que o bebê comece a fazer intervalos maiores entre as mamadas, a mãe pode tomar 2 taças de vinho, 2 copos de cerveja. Não dá para enfiar o pé na lata. Não, pelo amor de Deus, né? Mas dá para tomar socialmente, inclusive para a mãe dar uma relaxada. Não vai embebedar o bebê, a não ser que o índice alcoólico seja no nível de um coma alcoólico. Do contrário, é alguma coisa muito mínima de álcool que chega no leite materno. Entende? Desde que, óbvio, você tome ali socialmente só para dar uma relaxada. Claro. E depois de amamentar. Exatamente. Porque aí você pega o intervalo entre uma mamada e outra, né? Quando o seu bebê já vier mamar novamente, o seu corpo já absorveu o álcool. Quanto tempo ele dura no congelador? Por exemplo, se a mãe teve que trabalhar, vai tirar para dar depois naquele copinho. Mas aí, quanto tempo ele dura no congelador ou na geladeira? Então, existem algumas academias de amamentação que trabalham com tabelas diferentes. No Brasil, nós seguimos as recomendações da Fiocruz, que são 15 dias do leite congelado e 12 horas na geladeira. Eu, Camila, profissional de amamentação, esse leite de 15 dias, geralmente, é para o leite que vai ser doado e ser pasteurizado. O leite cru da própria mãe, para ofertar para o próprio bebê, com uma geladeira de 2 portas, ele pode ser deixado no freezer congelado, através do protocolo 8 da Academia Americana, por até 3 meses. Então, assim, precisa ter essa observação. O protocolo nacional são 15 dias e o protocolo internacional são de 3 a 6 meses. Só que como nós trabalhamos com um índice mais baixo, né, até por uma questão de segurança, nós falamos 3 meses.
Como funciona? A mulher pode doar o leite e quem não tem um banco? Nós somos o país que tem a rede de banco de leite humano mais avançada e organizada do mundo. Tá? O trabalho do banco de leite humano é incrível. Você encontra na internet, rede BLH, é muito fácil de encontrar. E aí, com a mulher que quer fazer doação, não precisa ter uma quantidade de leite grande. Toda e qualquer quantidade é recebida, porque a cada 100 ml de leite materno doado, pode alimentar até 10 bebezinhos prematuros na UTI, porque eles são nutridos por 10 ml, 5 ml, né, de leite. E aí você liga no banco de leite da sua região, entra lá no site da rede BLH, encontra o banco de leite mais próximo, o banco de leite vai na casa da mãe buscar o leite, leva os potinhos de vidro já para o leite armazenado. É assim, a organização ela é maravilhosa e você pode doar leite desde sempre. Que bacana, hein? Vamos doar leite, gente, então, né? Ajudar outros nenenzinhos. É uma necessidade, aí. Nossa, é uma necessidade e é um trabalho muito sério. Não é recomendado, por exemplo, você amamentar outro bebê. Ou um bebê da sua amiga, por exemplo, não. Mamar em você. Isso é chamado amamentação cruzada. Não é recomendado porque através do leite materno, você pode transferir inúmeras doenças. O leite materno, ele é uma alteração do sangue. Então, assim, através do leite, você que tem, por exemplo, alguns vírus incubados. Vamos supor que você teve em algum momento da vida contato com hepatite. Você pode não ter desencadeado a hepatite, mas você tem ali no seu fator imunológico que você já teve esse contato. O seu bebê, ele vai ter a sua imunidade. Então, ok, o seu bebê mamar o seu leite. Agora, o bebê da sua amiga, por exemplo, não tem a sua imunidade. E aí você pode transferir para ele a hepatite, por exemplo. Então, hoje é uma recomendação do Ministério da Saúde de não se fazer amamentação cruzada. Mas quando vai para esse banco aí de leite, então ele passa por um exame para ver se não tem nenhuma doença que possa passar? Sim, então, quando você liga no banco de leite, primeiro que você fez o pré-natal, né? E no pré-natal você já sabe se você tem alguma doença ou não. Alguns bancos de leite, mesmo com os exames de pré-natal, eles vão na sua casa e vão recolher o seu sangue. É como se você fosse fazer uma doação de sangue. O seu sangue vai para análise. E aí, uma vez o seu sangue já ter sido aceito, passado, não ter tido nenhuma alteração, aí você é considerada doadora. Mesmo assim, o leite que você manda para o banco de leite, ele é pasteurizado, ele passa por um processo, né, de tratamento. E aí o bebê que recebe esse leite na UTI, recebe o leite completamente sem nenhum tipo de vírus, bactérias, nenhum tipo de contaminação. É completamente seguro. Agora, o seu leite cru é um fator diferente do leite pasteurizado. Por isso que na mama, direto na mama, não se recomenda outro bebê mamar a não ser o seu. Mas o seu leite pode ser doado para outros tantos bebês a partir do momento que passa pela pasteurização. Tá bom, Camila. Nossa, já estouramos o tempo aqui, é que o papo tava muito bom. Te agradeço muito a presença aqui no canal, por ter passado tantas informações. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, que você possa amamentar seu bebê aí pelo tempo que você desejar, fazendo uma amamentação tranquila, sem dor e prolongadamente. Amém! E quem está assistindo o vídeo, quem gostou, aproveita para dar um like, compartilha com as amigas. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, por favor, se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo aí sobre gestação, maternidade e muitos assuntos bacanas. Beijo!